Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no nosso canal, o canal que mais fala sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, trazendo para vocês o fisioterapeuta Lucas Fava, que vai falar um tema muito importante, que é sobre lesões na academia. Você que treina e que muitas vezes tem alguns problemas e precisa de um tratamento fisioterápico, nós temos aqui o Lucas Fava, especialista em ortopedia. Nós estamos aqui na clínica dele e ele vai trazer esse assunto muito importante. Já aproveito e peço para vocês nos seguirem aqui no canal, o canal que mais fala sobre saúde e qualidade de vida. Então fiquem atentos que a gente já volta falando sobre esse assunto com o Lucas e é logo depois da nossa vinheta. Fique com a gente. Estamos de volta aqui no nosso canal e hoje com um tema muito interessante, que é sobre a prevenção das lesões em academia. E hoje nós vamos falar aqui com o Lucas Fava. Tudo bom, Lucas? Tudo bom, Marcão? Tudo bem? É um prazer tê-lo aqui no nosso canal, trazendo sempre informações para os nossos internautas, com o pessoal que nos acompanha e sempre informação de qualidade. Lucas, eu sempre falo aqui para os nossos internautas que no nosso canal nós só trazemos pessoas que são autoridade no assunto. E aqui hoje temos você. Tudo bem? Tudo bem. A palavra é sua então, Lucas. Fala um pouquinho pra gente sobre a atuação do fisioterapeuta, um pouquinho sobre a sua carreira profissional, a atuação também do fisioterapeuta dentro das academias, conciliado com o trabalho junto com o educador físico, que muitas vezes é necessário isso, com né, certeza. Lucas? Então fale pra gente um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira e sobre esse trabalho junto com o pessoal da academia. Bom, vamos lá então. Olá, internautas, tudo certo? Bom, eu sou o Lucas, sou fisioterapeuta, conheço o Marcão há muito tempo, um cara muito gente boa, muito atencioso, quero agradecer a ele pelo convite aí. Nós que agradecemos a contribuição. Muito legal poder participar e eu acredito que esse trabalho dele é muito bom para tirar dúvidas, melhorar o conteúdo aí da internet, que hoje em dia a gente tem muita informação ruim. Bom, eu me chamo Lucas, trabalho com fisioterapia aí há quase 9 anos, tá bom? Hoje em dia eu trabalho com ortopedia, geriatria, estou aí, tenho muitos amigos na academia e atendo a maioria deles. E o trabalho do fisioterapeuta é uma extensão do trabalho do personal, está sempre andando junto. Então, quando a gente entende o aluno, a gente sabe que o aluno quer sempre a mais, ele quer um fim estético, quer algumas coisas, pode estar vindo com algumas lesões. O fisioterapeuta vem ajudar aí na recuperação e na prevenção de várias lesões. Então é um trabalho em conjunto que muitas vezes sai de mim pro personal, muitas vezes fica entre nós dois e a gente vai trabalhando junto. E muitas vezes, né, Lucas, existe esse concílio, né? Porque às vezes o aluno ali na academia tem essa dificuldade, tem esse problema, a gente tem esse bate-papo, né? Entre o personal e o fisioterapeuta. Muitas vezes o trabalho, como às vezes o fisioterapeuta não está dentro da academia vendo o que está acontecendo, ele bate um fio pro personal, faz isso e tal, ajusta aqui, ajusta ali, e esse trabalho vai acontecendo paralelo, né? Com certeza, trabalho muito efetivo. A gente não pode esquecer também o objetivo de cada aluno, né? Normalmente o objetivo é para fim estético, fim de saúde, então eu não posso ficar segurando ele, eu tenho que mandar para a academia mesmo, tenho que acostumar esse cara a fazer uma atividade física e nada melhor que estar bem acompanhado com os queridos personagens que a gente tem hoje em dia. Sim, sim. E você falou uma coisa muito interessante, né, Lucas, que é de acordo com os objetivos. Porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas até já são instruídas pelo médico, muitas pessoas têm algum problema ortopédico, o médico fala, agora você precisa fazer atividade física. Mas como ele já vem de um problema ortopédico ou alguma coisa assim, já vem de uma lesão, uma queixa, a gente precisa ter esse bate-bola, né? Para que o trabalho seja bem feito e tenha um resultado exatamente tanto que o personal deseja, quanto o fisioterapeuta deseja e principalmente o resultado que o aluno tanto espera, que de repente a reabilitação e a cura da queixa dele, né? Com certeza, com certeza. Ô Lucas, e fala pra gente, quais são as lesões mais comuns que você encontra
encontra com o pessoal que treina, que faz academia? Bom, eu acho que esse tema é um tema bem legal. A gente pode começar dividindo esse tema, então, por articulação. Sim. Vamos pegar, então, a parte superior do corpo. Muita gente de academia vai ter lesão de manguito rotador, uma lesão no ombro, ou quem faz uma academia, ou até que está fazendo outra atividade física em conjunto. Hoje em dia tem muito esporte aí, beach tênis, também vem vindo bastante com lesão de cotovelo, uma epicondilite. Então, nesse trabalho, o que normalmente a gente vê? Muita lesão de ombro e cotovelo nos praticantes de musculação. Vemos também lesão de joelho, ainda mais se a pessoa está ali já envelhecendo um pouquinho mais, já vai ter um desgaste. Então é bem comum, ou até o cara mais jovem que às vezes excede um pouquinho na carga ou não está com uma técnica tão adequada, também vai vir com dores no joelho, normalmente uma tendinite patelar ou um desgaste da articulação do joelho, tá? Outra coisa bem comum é sempre aquela dor lombar, né? Então pode ser uma hérnia, pode não ser, mas aquela dor lombar ali por normalmente uma execução errada ou uma sobrecarga de exercício sem ter uma instrução tão boa. Tá, e aí você falou, repetiu 2 vezes a mesma coisa. Execução errada, que muitas vezes é o que a gente mais vê dentro da academia. Execução errada, que as pessoas às vezes não têm uma orientação ou não têm um personal, ou simplesmente vai lá, treina de qualquer jeito, né, Lucas? Ou até mesmo sempre querendo o objetivo, principalmente quando é estética, né? A pessoa quer chegar naquele resultado rápido e esquece das fases anteriores. E aí, sobrecarrega, porque trabalha com excesso de carga, ou muitas vezes, principalmente acontece muito com mulheres, elas querem ter aquelas pernas torneadas, o bumbum torneado, e aí às vezes vai lá e treina todo dia a mesma coisa. E aí é onde começa a acontecer as lesões. Então o Lucas falou uma coisa muito importante aqui, que é a falta da orientação, que muitas vezes traz a lesão. A gente aqui não tá para falar que, tipo, se você fizer o exercício, você vai se machucar, mas de como você faz. Então a técnica, né, Lucas? Com certeza. E como se faz isso daí? A orientação adequada, não é, Lucas? Para que você evite a lesão, porque o exercício físico, ele é essencial para todo mundo, mas o excesso, às vezes, é prejudicial, as altas cargas, sem você estar preparado para isso, você também vai se lesionar, e aí vocês vão trazer trabalho para o Lucas. Com certeza. Lucas, e qual os cuidados básicos que um praticante de musculação, ou até mesmo de qualquer outra atividade física, não necessariamente da musculação, tem que ter para reduzir os riscos de lesões? Bom, então vamos pensar um pouquinho como acontecem as lesões, tá bom? Então acredito que hoje em dia a gente está com excesso de academia, com poucos instrutores, ou também muita gente tímida que vai estar começando na academia, não tem um aporte ali de um profissional para estar ajudando. Normalmente essa pessoa ela corre o risco de se lesionar muito mais, tá? Sim. Por quê? Porque não entende muito bem do corpo, não entende muito bem das cargas, não entende muito bem do descanso. Então acredito que a gente tem que começar sempre por uma boa execução. A execução precede a carga, você não pode começar com uma carga alta, comece com uma repetição alta, com carga baixa, comece a aprender o movimento, comece a entender para que vai ser cada exercício. Então é de suma importância estar junto com o personal dentro da academia. Você normalmente vai gastar com suplemento, vai gastar com medicação, vai gastar com roupa, mas não esqueça de gastar com seu personal também. É muito importante, senão você vai se lesionar, você vai se frustrar. O tratamento da fisioterapia muitas vezes pode ser demorado, então pode estar te desanimando. Eu acredito que se você estiver bem estruturado, bem instruído, souber como essa sobrecarga, ter o cuidado de recuperação muscular, você tem que descansar, a técnica. Então você vai prevenir muito as lesões. Eu acredito que muitas vezes a maioria das lesões vem ou por má qualidade de sono, a pessoa não descansa, a pessoa está treinando em excesso, treina o mesmo músculo todos os dias ou treina o mesmo músculo 5 vezes na semana. Isso vai acabar gerando um estresse muito grande naquela musculatura que vai predispor a uma lesão. Então, a alimentação é muito importante também. Você tem que ter uma alimentação adequada, você tem que ter o sono adequado, você tem que ter uma execução adequada.
não é papel de quem está começando a academia saber de tudo isso, mas é papel dela também procurar bons profissionais. E boas instruções. E é aquilo que a gente fala, a gente traz aqui no canal exatamente esses profissionais para que vocês saibam que é um trabalho multidisciplinar. Entendeu? Não é simplesmente chegar na academia e achar que você vai fazer e vai resolver o seu problema. Porque todo mundo chega na academia com uma dor e essa dor precisa ser resolvida. Então vai ter que ter um personal, vai procurar uma boa orientação, ter a questão que o Lucas falou, uma alimentação adequada, mas você precisa ter um bom nutricionista. Se você se lesionou, você precisa também ter uma boa orientação na hora de corrigir essa falha, de corrigir essa lesão. Porque também, às vezes, o pessoal lá sempre querendo usar os remédios da avó, aquelas coisas que não é para ele, né, Lucas? Com certeza. E acaba piorando a situação. Com certeza. E aí, quando volta, vem procurar um profissional, a situação já está bem crítica, não é? E a gente costuma ver hoje em dia que as pessoas procuram uma ajuda depois que aquilo já está cronificado, aquela lesão já está muito extensa. Então é interessante vocês também perceberem os sinais que o seu corpo vai dar, né, Marcão? Sim, eu acho que sim, agora o nosso corpo fala com a gente. Se você ficar atento, o nosso corpo fala. E aí a gente tem sempre que estar atento a esses sinais que o corpo vem dando, né? Isso. Principalmente quando a gente está em treino em excesso, um treino feito de qualquer jeito. Então o corpo já começa a avisar, opa, vai acontecer alguma coisa que vou me machucar. E é fato, vai acontecer. Então sempre tenham uma boa orientação em todas essas áreas, né? Lucas, e qual a importância do aquecimento, do alongamento antes e depois da atividade física ou de um treinamento? Existe realmente essa importância? É necessário fazer? Fala pra gente. Com certeza. Bom, o aquecimento, hoje em dia, a gente vê que o povo está trabalhando muito com mobilidade, tá? A mobilidade vai trabalhar muito a articulação. Normalmente a gente faz um aquecimento mais individualizado para aquele treino. Então, se você faz um treino separado, um dia peito, um dia perna, um dia as costas, então você vai fazer um aquecimento específico para aquela região, Sim. tá? Esquece aquele termo de vou subir na esteira, vou dar uma aquecida ali, que hoje em dia a gente vê que isso não é tão efetivo. Sim. Então, eu acredito que um aquecimento legal para você que está começando o seu treino, você vai fazer uma mobilidade boa daquela articulação que você vai trabalhar. Você vai começar com carga baixa e uma execução um pouco mais alta para você ir começando a trazer sangue, trazendo o aquecimento para aquela articulação mesmo que você vai começar a exigir durante o seu treino. Sim. Então, é muito importante. O alongamento, ele também, normalmente, a gente coloca depois do treino, para dar uma relaxada, para dar uma acalmada naquele corpo. É muito importante você estar bem alongado para você conseguir ter uma técnica correta. De nada adianta você só treinar o músculo, mas o seu músculo está encurtado, você não vai conseguir fazer uma técnica correta. E aí a falta da técnica, vai levar a lesão. Hoje em dia a gente vê muita lesão em mulher por encurtamento de musculatura de quadril. Muitas pessoas sentadas vai gerar um encurtamento, né? A gente sabe que muitas pessoas trabalham com computador hoje em dia, então tome cuidado com o seu alongamento também, você precisa se alongar para fazer uma técnica correta também. E aí você falando que hoje as pessoas ficam muito tempo no computador, em telas que a gente fica, e aí entra a questão, a postura também interfere muito numa causa de lesão, ou não lesão, né? Porque se eu fico na postura errada, eu vou ocasionar uma lesão. E se eu tenho uma postura mais correta, essa lesão você vai melhorar até. Exato. Provavelmente. Então, isso acontece, né, Lucas? Se a gente trabalha uma boa postura e, tipo, no nosso dia a dia, né? Não só, principalmente a gente que hoje fica muito em tela. Então, a questão da postura é fundamental. Sim, a postura ela é muito importante, tá bom? A postura ela vai vir sempre, pense que o seu corpo, ele é como se fosse um guindaste. Você não vai conseguir subir um prédio se o seu guindaste está torto. Exato. Você não vai conseguir gerar uma força se você não está tendo uma boa postura. Então, assim, as curvaturas da coluna, a posição que você fica durante o exercício, a posição que você fica durante o seu dia a dia, isso tudo vai interferir na ativação muscular. Sim. Então, a gente precisa ter uma boa postura para todos os exercícios, tá bom? É importante. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Você que quer prevenir lesão, você que quer ter um cuidado maior na academia, você precisa ter instrução. Porque muitas vezes de fora a pessoa consegue ter uma visão melhor da nossa execução, do nosso exercício. Até eu mesmo treino com o meu personal, tenho
percepção boa de corpo, Sim. mas preciso do personal para ele estar vendo, tá analisando, tá vendo a minha execução, tá vendo onde eu estou fazendo as compensações, porque a perda da postura, ela vem por compensações. E essas compensações em excesso, a longo prazo, vai poder gerar uma lesão. E assim, é a gente deixar de ser imediatista, né, Lucas? Porque as pessoas às vezes entram, principalmente agora que está se aproximando do final do ano, as pessoas passaram o inverno todo de braço cruzado em casa e agora quer começar a treinar para ir para a praia. Quer ter o corpo de 1 ano em 2 meses. Exatamente. E aí é onde acontece muitas lesões, né? Porque o pessoal tem pressa aí, vai querer treinar mais do que deve, vai querer colocar mais carga do que o corpo está preparado, porque o nosso corpo ele é adaptativo, né, Lucas? Com certeza. Então, por isso que leva-se tempo. A gente não pode querer ser imediatista, porque o nosso corpo ele vai demorar um certo tempo para poder modificar, para poder se adaptar às questões de carga, de técnica, de execução e até mesmo a mudança do nosso corpo. Por isso não pode ser imediatista, porque se for imediatista, com certeza o único resultado que você vai ter vão ser lesões. Lesões e não vai ter resultado, né? Exatamente. E Lucas, quais os sinais que o corpo começa a dar quando eu quero identificar se é uma dor, de repente uma dor pós-treino ou é uma lesão? Tem como a gente saber quais são esses sintomas? Como a gente agora mesmo falou que o corpo dá sinal, Sim. Então mais ou menos a gente tem uma noção de quando é uma dor de treino e quando é uma dor de lesão, né? Bom, Marcão, excelente assunto, tá bom? Isso aí é uma coisa que muitas das pessoas não vão entender, mas normalmente uma lesão, quando você tem uma lesão, a dor ela normalmente é pontual. Então a pessoa tá com uma lesãozinha no ombro, ela vem com o dedo, olha, minha dor é aqui. Normalmente é durante uma fase do exercício. Então, se eu tenho uma lesão de manguito rotador, muito comum na academia, o cara começa a fazer um supino, ele sente uma fisgada, é uma dor pontual naquele local, ele cessa o exercício, a dor começa a diminuir. Normalmente uma lesão, quando é uma lesão muscular, ela vai dar em outros períodos. Então você vai ter dor à noite, você vai ter queixas durante o dia. Quando você não estiver usando aquela região, você vai ter dor. Se for uma lesão mais grave, um estiramento muscular, você pode ter vermelhidão na região, sua perna pode, se for uma lesão de posterior de coxa, pode ficar roxo. Você vai ter dor ao alongar, você vai ter dor ao realizar o movimento. E normalmente são essas dores mais pontuais ou até fisgadas, né? Uma pessoa que tem a degeneração no joelho, começou o agachamento, chegou a certo ponto, certa amplitude, vai dar uma fisgada no joelho, vai ter uma dor. Então, não são dores que... A dor comum da academia é a dor muscular tardia. Essa dor ela vai passar entre 48 horas a 72 horas e ela tende a ir diminuindo. Se você tem uma dor diferente dessa, que ela persiste por uma semana, que ela vem à noite, que ela vem com uma fisgada ou que essa dor é muito pontual, provavelmente é uma lesão e é interessante procurar o mais cedo possível o médico ou o fisioterapeuta, instruir também, comentar com o seu personal para que ele faça os ajustes adequados para que essa lesão não aumente. Sim, e assim, a gente sempre fala no feeling que a gente tem no treinamento, né? O nosso aluno, quando é aquela dor muscular do treino, o aluno diz, hoje está doendo aqui, mas sabe aquela dorzinha gostosa? Então, assim, como a gente agora mesmo falou, né? O nosso corpo fala. Então, quando é aquela dor do treinamento, geralmente já vem na sua cabeça ali, aquela dorzinha tá doendo, Marcão, tá doendo aqui, não sei o que, mas aquela dorzinha gostosa, que eu treinei, ou e é na região, né? É na região que você acabou treinando. Exatamente. Ontem a gente fez bíceps, tô sentindo aquela dorzinha, não sei o que, mas a dorzinha aqui, aonde que tá? No bíceps, não sei o que. Então você sabe que é uma dor consequente do treino, porque no treinamento a gente também causa micro lesões, que para a gente gerar uma hipertrofia, essas microlesões vão ser regeneradas e aí a gente vai ter o aumento do volume muscular daquela região. Então por isso que existe essas dorzinhas que o pessoal fala, essa dorzinha gostosa. Agora, como o Lucas nos disse agora há pouco, essas dores pontuais, com essa tabela gigante de sintomas que ele disse, isso sim já é preocupante e é onde a gente precisa procurar um profissional adequado e capacitado para estar investigando essa dor, né? Essa possível lesão. Eu acredito que o corpo fala tanto, você
conhece, vocês aí com certeza conhecem alguém que já travou. Exatamente, que é terrível, né? Que é terrível. E isso é o corpo falando pra você. Ou você para agora, ou eu mesmo vou parar. E ele para mesmo. Sim. Você trava, você vai ter que ficar em repouso, vai ter que entrar com medicação, vai ter que procurar um médico. Normalmente você vai procurar um médico nesse momento. Então o corpo ele vai te parar. Sim. Lucas, e é assim, a questão sentir uns sintomas desse. A pessoa, ao invés de descansar, porque muitas vezes as pessoas, não, eu vou parar, vou ficar uns dias sem treinar, vou ficar uns dias sem fazer nada, vou tomar um remédio muitas vezes sem orientação, não é? E vou descansar e vou esperar a dor passar. Isso é errado. Isso é errado, tá bom? A gente sabe que ficar parado não vai resolver quase todas as lesões. Você precisa de uma instrução, você precisa entender. Hoje em dia a fisioterapia aí, ela vem com vários equipamentos. Um equipamento muito importante é o laser, tá? Ele acelera a cicatrização, ele reduz o quadro inflamatório, ele melhora muito as pessoas. O exercício bem instruído também vai levar a uma melhora, porque pensa assim, Marcão, você tá com uma lesão ali, vamos supor, tá com um prego enfincado no braço. Adianta ficar tomando remédio para tirar a dor? Não vai acontecer nada. Você vai precisa passar a dor momentânea, mas vai Isso. ficar ali. Precisamos arrancar esse prego e cicatrizar essa região. Então vai ter que entrar com uma medicação, vai ter que tirar o prego, vai ter que passar uma pomada. Então, porque é um tratamento, né, Lucas? Não é simplesmente parei lá, vou descansar. Não, você não está fazendo nada. Você não está fazendo nada. Você precisa fazer um tratamento, um acompanhamento, uma orientação para que essa lesão possa ser resolvida, né? Isso, e muitas vezes a dor, ela é uma consequência, ela não é a causa. A causa é uma tendinite, é uma lesão muscular, um estiramento muscular. Essa é a causa e ela tem que ser bem tratada. A dor, ela vai ser só o sintoma. Você não deve tomar só o remédio para tirar a dor, você está mascarando o seu sintoma. E agora há pouco, antes de começar o nosso bate-papo aqui, a gente estava conversando antes das câmeras aqui e estávamos falando, inclusive, a respeito dessa questão do tratamento. Porque muitas vezes as pessoas até começam a fazer o tratamento, né, Lucas? Sim. E aí, tipo, tá com acompanhamento médico, e aí tá tomando remédio, começa a fazer fisioterapia ali. Aí, tipo, digamos que o tratamento seja para 2 semanas. Ela fez 1 semana com medicação, o início da fisioterapia. Parei de sentir dor, não vou mais na fisioterapia, parei o remédio e vida normal. E aí o que acontece, Lucas? Volta a piorar e muitas vezes agrava. Agrava e você vai demorar mais. Então é muito importante você falar com o seu fisioterapeuta, você falar com o seu médico, você pedir prazo. Temos que ter prazo também. Sim, então exato. a gente sabe quanto demora o processo de cicatrização do corpo, um processo de cicatrização de um tendão, um processo de cicatrização de um músculo. Então você precisa conversar com o seu profissional para saber quando eu posso voltar. E normalmente essa volta também da fisioterapia para a academia, pro personal, ela acontece em conjunto. Então eu vou ligar lá pro Marcão, olha Marcão, estou mandando de volta aqui, tome cuidado com essas coisas, vou dar algumas instruções para ele, vou também ouvir o que ele tem para me dizer, porque quando chega lá, ele vai passar o treinamento e a pessoa, olha, Lucas, ela não está conseguindo executar isso, está sentindo queixa nisso, para eu também trabalhar dentro da minha sessão. Sim. Então essa conversa, ela tem que acontecer, que essa conversa vai acontecer lá com o médico também. Exato. E muitas vezes, aquilo que a gente estava falando, pelo imediatismo, às vezes o Lucas vai falar uma coisa aqui para o paciente dele, mas ele não vai me falar, o paciente chega lá e muda tudo, porque tem pressa. Ele quer voltar a treinar logo, ele quer ter resultado logo, a passagem da praia já está comprada, ele quer ter pressa, então ele quer pular etapas. E aí é um grande prejuízo. Por quê? Porque pode piorar toda a situação, entendeu? Então, a melhor coisa é seguir o tratamento à risca. Com certeza, com porque certeza. senão vai ter problema, né, Lucas? Não tem milagre, galera. Então, assim, a gente sabe a fisiologia do corpo, a gente sabe quanto demora e não tem milagre. A gente vai ter que respeitar, não tem essa de imediatismo na saúde. A gente tem que respeitar os processos. Sim. Então, essa reabilitação, né, Lucas, ela é gradual. Com certeza. Então, assim, a gente tem que obedecer isso, não tem como fugir disso, né? Não tem como fugir disso, ela é gradual e, assim, é procurar bons profissionais e fazer o que tem que ser feito. Isso. Que aí, dessa forma, realmente, vocês vão ter sucesso nos resultados
E assim, no caso de lesão, ninguém quer que tenha lesão. A gente está aqui exatamente passando para prevenir as lesões. E para você não deixar essa lesão agravar. Sim. O nosso papel aqui hoje é isso. Exato. É ensinar como você pode prevenir uma lesão e caso você tenha, para que você não agrave essa lesão. A gente sabe que uma lesão cronificada, que é aquela que passa meses, ela é muito pior para ser tratada, porque você vai gerar uma série de desequilíbrios no seu corpo para compensar. Exato. E até mesmo você falou numa lesão que pode ser crônica, e crônica às vezes até para sempre, né? Isso, muitas vezes. A gente teve um exemplo, eu não sei se você acompanhou, Lucas, mas até mesmo agora, quem vê TV, teve um caso da Graciane Barbosa, que ela teve uma lesão no joelho séria, e essa lesão já era prevista, porque era para ela ter encerrado a participação dela antes de acontecer, e a lesão aconteceu no palco. Por quê? Os médicos já falaram que ela já estava com um princípio de uma lesão. Estava leve. Exatamente. E aí ela, não, vou insistir, e a lesão aconteceu no palco. Hoje ela vai ter, o prazo é de 9 meses de recuperação com cirurgia, então teve que fazer cirurgia e aí todo um acompanhamento. Então por isso que a gente tem que estar atento à prevenção e escutar o que os profissionais têm a dizer, né? Com certeza. Porque no caso dela, ela foi avisada, né? E não, vou insistir. Óbvio que ali também existe um marketing, existe um envolvimento de dinheiro, né? Com certeza. Né? Então a pessoa até se arrisca. Muitas vezes ali eles não estão pensando na saúde, né? Exatamente isso. Então a gente tem que estar atento a isso. E só fazer um outro adendo aqui, Lucas, que nem estava na nossa programação, mas é legal a gente falar que hoje está acontecendo muito isso também dentro da academia, que as pessoas que são comuns, elas querem só a estética, mas elas se comparam muito com atletas. E aí é onde acontece muitas lesões. Porque ela vai lá, ela pega um atleta treinando, ela às vezes copia o treino do atleta, não é, Lucas? Com certeza. E aí ela acha que aquilo lá é para ela, mas ela não está preparada, nem tem estrutura corporal para isso, e vai querer fazer treino de atletas. E aí o que acontece? Vem parar aqui na sua maca, não é? Normalmente o que acontece? Se você fosse comparar com atleta, você vai começar a entender que eles não vivem uma vida tão saudável. Exatamente, porque esporte de alto rendimento não é saúde. Não é e saúde. eu tenho carteirinha para falar isso, porque a minha vida até os 30 e poucos anos eu trabalhei com atletas de alto nível com rendimento. E assim, todos os dias a gente chega no limite. E se você chega no limite todos os dias, o seu corpo não está preparado para isso. Vai uma hora lesionar. E por isso no esporte de alto rendimento nós também temos uma equipe multidisciplinar para dar o suporte. Com certeza. Pensa lá o atleta e o CLT. Vamos separar aqui os dois. O atleta, ele vai lá, ele vai fazer as 8 horas de sono dele, ele vai fazer a refeição equilibrada, porque muitas vezes no CLT, cara, você não consegue parar para comer. Exatamente. Você tá atarracado de prazo, de pessoa, você não consegue sair para comer, você não consegue achar um lugar adequado para você fazer uma refeição legal. Exato. Cara, você tá se comparando com uma coisa que é fora, irreal. E é mesmo assim, aquele cara vai se lesionar, porque ele chega, o corpo dele num estresse tão grande, que mesmo fazendo todas as manobras para prevenir a lesão, ele possivelmente vai ter uma lesão durante a carreira, com certeza. Se vocês acompanharem os programas de esporte, você vê, atleta lesionado fica fora de prova, atleta lesionado... Pega o Neymar, a máxima do Neymar. O Neymar, ele é um cara que ele é um valor muito alto, esse cara precisa estar em campo, muitas vezes aceleram, não respeitam o tempo do cara, ele volta a passar 1, 2, 3 vezes normalmente, outra lesão, o corpo tem que parar de novo. Então esse cara aí, ele vem há muito tempo. Então assim, a gente, de forma alguma, se você treina para ter qualidade de vida, saúde, bem-estar, você não pode se comparar a atleta. Entendeu? Então assim, o trabalho é completamente diferente para que você tenha resultados bons, satisfatórios, tanto em estética, porque se a gente faz o nosso trabalho gradativo, bem orientado, a estética vai vir. Só que simplesmente a estética, ela é o ponto final, ela não é o ponto principal. Isso mesmo. Então primeiro você começa a cuidar do seu corpo, começa a mudar os seus hábitos, aprende a treinar técnica e aí consequentemente a estética vai vir. Mas temos que ter tempo, prazos. Isso, é isso que eu falei, você tem que ter prazo, você tem que também chegar lá no seu personal
e falou: oi Marcão, tudo bem? Pô, quanto tempo eu demoro para perder X quilos, para ganhar X de massa muscular, para melhorar uma definição ali? Ele vai saber. Se você seguir o protocolo, se você respeitar o seu corpo, fizer a sua parte, a parte dele vai estar sendo muito bem feita. Então comece a conversar com prazos, porque assim você tira essa ansiedade. Exatamente. Porque é essa ansiedade que vem gerando possíveis lesões. Sim. Aí. E aí também isso eu falo com todos o pessoal que vem aqui no nosso bate-papo, o Lucas, que é a questão da saúde mental. Porque hoje todo mundo está procurando fazer atividades que tragam tanto a saúde física quanto a saúde mental. Agora imagine como fica a sua questão mental, a sua saúde mental, se você começa a se lesionar direto. Ou se você começa a se comparar com o atleta. Exato, porque daí você começa a ver, nossa, mas eu estou lá seguindo o treino dele, estou seguindo a dieta dele e não consigo chegar no que ele tem. Então a sua saúde mental já começa a ficar abalada. Essa comparação não pode acontecer. Não. Na verdade, a comparação eu acredito que não tem que acontecer com ninguém. Com certeza. Porque tudo é individualizado. Se você tem um personal trainer, se você tem um fisioterapeuta, tudo vai ser para a sua necessidade. Você vai chegar no seu máximo, exato, mas é o seu máximo. Você pode almejar. Sim. Com toda certeza. Você pode talvez se espelhar, mas você não pode se comparar. Exatamente, porque na hora que você começa a comparar, às vezes os meus alunos ali, aquela menina tem um glúteo melhor que o meu. Mas será que o seu glúteo tem a predisposição para chegar naquele glúteo? Então, talvez você nunca vai conseguir chegar ali. Entendeu? Então, assim, não tenha comparação. Tenha comparação com você mesmo para que você tenha os resultados satisfatórios para você. E tem esse senso crítico, né? Exatamente. Com certeza. Gente, nós estamos encerrando o nosso bate-papo aqui. Eu acredito que foi super produtivo. Foi muito legal. Muito legal. Lucas, deixa pra gente uma mensagem aí pro nosso pessoal, envolvendo a fisioterapia, o seu trabalho, para que o pessoal aí também tenha um pouquinho... A gente deu muita dica aqui, né? Mas dê uma dica final aí, uma mensagem pro nosso pessoal. Bom, eu acho que depois desse papo aqui, a gente pode trabalhar e começar a pensar que o seu corpo é a sua máquina de trabalho normalmente, a sua cabeça é a sua máquina de pensar. Perfeito. Então você tem que estar sempre bem cuidado. Então procure bons personagens, bons fisioterapeutas, bons médicos, bons psicólogos, bons nutricionistas, que são as pessoas que vão estar ali em especial cuidando da sua saúde, trazendo, e você vai começar a filtrar muito. A internet ela tá cheia de coisa aí, de informações ou de remédios milagrosos aí. Então vá em bons profissionais e esqueça o imediatismo. Exatamente. Assim você vai ter uma saúde a longo prazo, duradoura, que é o que todo mundo teoricamente tem que procurar. Exatamente. E hoje nós estamos tendo essa condição de ter uma vida com mais longevidade e com mais qualidade. Estão aí recursos, tecnologias para tudo isso. Então é um dos intuitos aqui do nosso canal, é trazer boas informações para que todo mundo consiga ter isso, qualidade de vida, saúde e bem-estar. E quero agradecer vocês aqui, quero mais uma vez agradecer ao Lucas pela presença, pela contribuição aqui no nosso canal, que acredito que o nosso bate-papo foi sensacional. Quero agradecer vocês aí também do outro lado, que sempre está nos acompanhando aqui no nosso canal, e sempre pedindo para que vocês acompanhem a gente aqui, siga a gente aqui no nosso canal, dá aquele like, compartilhe esse conteúdo com quem vocês acham que também que estão precisando escutar nossos bate-papos, o nosso canal aqui, e fique sempre ligado aqui com a gente. Comente aqui da onde vocês estão falando também, porque é importante que a gente saiba até onde o nosso conteúdo está chegando, está alcançando. Então comente aqui e dê aquele like contribuindo com a gente. Lucas, dê as suas redes sociais, o seu Instagram, para o pessoal também acompanhar você lá no seu Instagram, nas suas redes sociais, e saber mais sobre o seu trabalho. De repente, se estiver precisando, até vir aqui se socorrer com você. Com certeza. Quero agradecer mais uma vez, Marcão, esse bate-papo aí, essa oportunidade. Eu que agradeço. Bom, meu Instagram é Lucas Fava Físio, você pode entrar lá, você pode seguir,
Você pode fazer pergunta, pô Lucas, estou com uma dúvida assim, assim, assim. Por mais que você não seja aqui da cidade, eu vou tentar te instruir. Posso até fazer algumas indicações aí de profissionais bons. Isso beleza? é importante, ó, ele conhece muito, sabe muito sobre a área dele, ele treina lá na nossa academia, então a gente sempre está se trombando lá na academia. Então, gente, ó, segue aí, fala de novo. É Lucas Fava Físio. Isso, segue ele nas redes sociais, pergunta, acompanha, porque tem muita coisa legal lá no Instagram dele e fiquem por dentro. Pessoal, mais uma vez eu quero agradecer vocês, agradecer ao Lucas pela contribuição aqui e vocês que sempre estão nos acompanhando aqui, pela contribuição que vocês estão dando no nosso canal e impulsionando o nosso canal, beleza? Muito obrigado pela assistência de vocês, por estarem aqui junto com a gente e logo a gente volta aqui nesse canal falando sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar com um outro profissional capacitado da nossa cidade. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu! Legal, hein? Ó, velho. Massa.